Se não existisse calendário, se nós pegássemos os relógios e tirássemos todos da parede, se não existisse demarcação de meses, de dias, você conseguiria se orientar no espaço e no tempo? Ou será que cairia num vazio sem perspectiva de futuro e de memória? O ser humano tem essa necessidade neurótica de estrutura. Nós acreditamos numa perspectiva universal de temporalidade que foi pautado ali em climas, em temporadas pré-definidas, inverno, outono, verão, sendo que no Brasil nós temos uma diversidade vasta, territorial e de biomas e de posições no globo, em que essa lógica temperada europeia não se encaixa muito bem nesse nosso tropicalismo. Mas a gente obedece. A gente obedece muito bem. Obedecemos a essa forma de calendário romana que o capitalismo se apropriou de uma forma muito perspicaz, em que a gente vai acabando com o ano e o tempo ele vem como um chicote nas nossas costas dizendo: o ano está acabando, você não bateu suas metas, você não produziu o suficiente, não perca tempo, faça agora o que deveria ter feito, dê o gás final. Ainda assim, apesar dessas críticas ao colonialismo e às formas de exploração, não dá para viver completamente sem um norte. Se não tem uma demarcação ali para fazer uma borda, para dar um contorno para a nossa psique, ficamos sem bússola, ficamos sem norte, sem orientação. Essa orientação é tamanha que quem nunca se perguntou ou ficou se pegando, pensando, tipo, por que eu sempre deixo as coisas para segunda-feira? Ou então, aquela famosa frase: ano que vem eu vou cumprir meus objetivos. Ano que vem eu vou realizar um grande sonho meu. Isso diz ali de como nós vamos estruturando o tempo dentro das nossas expectativas e dentro da nossa construção psíquica. O problema é quando essa pressão toda por produção, ela vem de uma forma muito alarmista. É como se o fim do ano fosse 2012. Quem lembra que o mundo ia acabar em 2012? Inclusive em dezembro até. Estava previsto para dezembro de 2012 o mundo acabar, né? Aí, só que o que essa neurose toda faz com a gente? Todo dezembro é o fim do mundo. Todo dezembro o mundo vai acabar. Acabou tudo. Acabou o ano. Acabou tudo. Não dá pra ficar dessa forma. Foi então, indo na correnteza, contra a correnteza, que no final do ano passado, em 2024, eu fiz o primeiro vídeo aqui do canal e decidi: não vou esperar o ano que vem. Por quê? Porque o calendário ele existe, ele nos dá um certo contorno, mas ele não nos limita. O dia 1º de janeiro é igual ao dia 31 de dezembro. A Terra só deu uma volta em torno do Sol. Mas a nossa vida ela é contínua. Ela não depende de um calendário. E aí eu decidi começar o canal mesmo que no final do ano. E pensando, cara, pra que adiar? Pra que adiar? E o melhor ainda, já que não adiei, aqui estamos, completando aniversário de 1 ano de canal. Sejam bem-vindos ao especial de 1 ano de canal. Eu sou Lucas Petribu, psicólogo, psicanalista, mestre em saúde mental. E sobre o que vamos divagar? Nós vamos divagar sobre a retrospectiva de 1 ano de canal. Sobre como foi esse meu processo de enveredar nessa criação.
No primeiro vídeo do canal, eu falei que iria começar a produzir mesmo que o ano ainda tivesse no seu finzinho, que eu não iria esperar a virada do ano. E isso trouxe, assim, tanto um aprendizado... No primeiro vídeo do canal, eu deixei bem claro que eu iria quebrar com essa lógica de vamos deixar pro ano que vem. E aí vai deixando e nunca cumpre. Pois bem, o ano de 2025 veio com muitas conquistas, muitos aprendizados e números surpreendentes. Eu consegui, junto com vocês, ao longo desse ano que a gente completa do canal, 127 inscritos e mais de 2.200 visualizações nos vídeos. Eu nunca nessa vida esperava alcançar esses números, assim. É uma quantidade que não passava pela minha cabeça. Eu achava que ia ser menos da metade disso. De verdade, assim. Tô muito feliz por todo o engajamento que vocês fizeram, os comentários, as curtidas, o compartilhamento com os amigos. Isso faz com que essa comunidade, ou não sei o que eu tô criando assim, tá gerando e tá me deixando muito feliz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Agora que eu peguei vocês aqui mais de perto, tô pelo celular, vamos falar a verdade. Não foi fácil. Vou começar, por exemplo, falando do áudio, e agora vocês vão sentir uma diferença do áudio, porque eu não estou usando o microfone nessa gravação agora, e o áudio foi uma grande dificuldade minha. Eu tenho esse microfone, ele é bom, ele tem uma boa captação, ele tem uma boa forma de segurar ali, né, o ganho e tal, mas vocês acreditam que nos 3 primeiros vídeos do canal eu esqueci de configurar o microfone no computador e aí o som ficou sendo diretamente da câmera? E aí ficou, né, aquele áudio com eco, com o som pegando mais ganho da rua, mais som de moto, som de ônibus e etc, né? Aliás, isso tem uma outra questão. Eu moro na Cidade Maravilhosa, né? Rio, 40 graus, Cidade Maravilha, purgatório da beleza e do caos. E aí o que acontece? Morar na Cidade Maravilhosa implica que aqui é uma metrópole. Então eu tive dificuldades aí ao longo desse 1 ano de canal de qual horário gravar. Por exemplo, se eu gravava às 7 da manhã, mais ou menos entre 7 e 8 da manhã, ou lá pelas 5, 6 da tarde, era um desastre. Era impossível, porque eu pegava todo o horário do rush e todo o som do barulho da rua, da buzina, da sirene, do ônibus, da moto. Então, por muitas vezes, assim como hoje, por exemplo, eu cheguei a gravar nos domingos. E aí, por mais que o som saísse perfeito, nessa coisa de ir aprendendo, na hora de editar o vídeo e fazer o ganho do som, eu estourava o som e ele ficava ruim. Então eu fui aprendendo ao longo, inclusive assim, se em 2025, por conta desses erros de áudio, eu estourei o tímpano de alguém, eu peço minhas sinceras desculpas. E a imagem? Então, vou confessar uma coisa pra vocês. Realizei já, né? Eu tinha um sonho da adolescência que era de ter uma câmera profissional, certo? Esse sonho, ele é antigo, né? Na adolescência a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro para comprar as coisas que a gente quer, né? E agora tenho a câmera, é essa câmera que eu uso para gravar os vídeos aqui no canal, mas olha só, quantos botõezinhos, quantas coisas, o ganho do foco, do ISO, é ISO que fala? Né? Tem botão de gravação, botão de foto,
tem o flash aqui, que tem o disparo automático e não tem o disparo automático, dependendo do que você configura. Então, assim, eu arrisco dizer que até o momento eu só aprendi, sei lá, 1/3 da câmera do que utilizar. Claro, já vi várias videoaulas no YouTube e tal, mas é um aprendizado constante. Até com a imagem a gente tem um aprendizado. Outro aprendizado, a câmera ela tem uns filtros assim de iluminação, de luz e tal, e aí tem questão de saturação, e aí até isso interfere, né? A entrada de luz, eu cheguei a usar também a usar uma softbox, que ela dá uma iluminação mais difusa assim no ambiente, mas em alguns momentos a softbox fez muito reflexo no meu óculos, e aí isso foi um problemão assim para mim, porque editar o vídeo com o meu óculos todo iluminado para mim me incomodava. Então, assim, com relação à câmera, o que acontece? Essa é a grande diferença entre o sonho idealizado da juventude e a realidade concreta da técnica. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que ao longo desse ano todo o cenário mudou bastante. Mudou por muitos motivos. Mudou porque era a minha tentativa de procurar aqui no escritório uma melhor iluminação. Mudou porque também foi uma tentativa de ver um melhor local para apoiar o tripé da câmera. Mudou também de acordo com essas tentativas de horário, de mudar o horário, de quando eu estaria gravando, e aí a iluminação muda dependendo do horário. Tentei, por exemplo, já gravar de noite, tentei gravar de madrugada, tentei gravar de manhã, de tarde, e aí isso tudo ia mudando, né, conforme a iluminação ia influenciando, né, nos vídeos e o cenário. Também fui ganhando coisinhas, né, dá pra ver ali, ó, tem um jornalzinho lindo, né, que eu ganhei, né, então assim, as coisas vão se compondo, né? Eu acho que o canal vai se construindo, o cenário vai se construindo junto com o canal. Agora deixa eu colocar vocês aqui de volta, peraí. Um instantinho. E qual foi todo o aprendizado diante desses bastidores que eu acabei falando bem pertinho com vocês? Um saldo de mais de 2.000 visualizações. Sério, eu não esperava. Eu não esperava de verdade. Isso é fruto, claro, assim, eu não imaginava que a minha palavra e a minha escuta para o tema que vocês me pediram sabiamente fosse ter um impacto tão grande. Diante disso, a maioria dos temas que foram abordados aqui no canal envolveram a arte, como por exemplo, um vídeo fazendo uma análise cuidadosa do single This Is da Lady Gaga, em que ela mostrou nesse belíssimo single um processo de cura, um processo de renovação. Ela trouxe uma nova era. E nós, como fãs, sim, eu fui no show em Copacabana. Nós, como fãs, e também aqui fazendo uma análise, né, da saúde mental na vida cotidiana, ela demonstrou de uma forma muito bonita como a arte é um veículo para cura. E isso é muito potente, isso é uma coisa que nós apostamos aqui no canal. O contato com a arte tem poder, sim, de trazer elaborações e uma vida que vai ali ser mais leve, para ser possível viver. Por outro lado, ainda pela arte, eu abordei também como que a arte não só cura o artista, como é o caso da Lady Gaga, mas também como a arte pode curar o público. E aí, diante disso, eu fiz um vídeo sobre o filme O Túmulo dos Vagalumes, que é uma produção maravilhosa do Estúdios Ghibli. E o que eu abordei, sobretudo no vídeo do Estúdios Ghibli, sobre esse filme, do Túmulo dos Vagalumes, é como chorar, que, porra, eu chorei muito, chorei de soluçar. Como chorar é uma forma de dar uma descarregada nas angústias, no que tá pesando, no sofrimento que tá e o filme, ele traz isso. Ele tem uma tragédia de guerra, uma
uma tragédia que conecta com a nossa infância, em que a gente vê as coisas acontecendo ali com uma criança, com um adolescente, e isso toca no nosso lado infanto-juvenil. Aliás, preciso fazer um pequeno comentário. Até o momento, esse vídeo do Túmulo dos Vagalumes tem sido o mais engajado por vocês. Eu só tenho gratidão. Gratidão por vocês terem gostado do vídeo, porque eu me dediquei muito na edição, na gravação, no roteiro dele. Então realmente ficou, evidente que com dedicação isso tem o retorno de vocês em forma de engajamento. Muito obrigado. Outro tema importante que apareceu aqui, de várias formas, foi sobre identidade. Com a arte, por exemplo, tem um vídeo sobre o Belchior, sobre a música do Belchior, como ele, dessa forma aí, nordestino migrante no Sudeste, viajante pelo Brasil, foi ali se colocando como um sujeito de sorte, e outras músicas dele, e ele vai buscando a identidade, se construindo, e como isso também me afeta enquanto ouvinte do Belchior e fazendo uma análise, trazendo para vocês essas reflexões. Nessa via da identidade ainda, tivemos um outro vídeo sobre uma fala bem curtinha do historiador brasileiro maravilhoso, o Leandro Carnal, sobre insulto, em que ele fala que quem se reconhece não se ofende. E ele traz isso assim de uma simplicidade, de uma leveza, mas também de uma profundidade, porque no vídeo eu abordo de que parece fácil, o que ele está falando. A gente olha, entende, compreende a mensagem, parece fácil, mas a aplicação não é fácil. É um trabalho constante para que a gente se conheça, para quando recebemos uma injúria, um insulto, alguma coisa que não condiz conosco, para que a gente não se sinta ofendido. Não é fácil, mas é possível. E nessa via do não ir se sentindo mal diante de todo o caos, de todas as opressões que a gente vai recebendo ao longo da vida, também pela arte, ela de novo, a arte sempre aqui presente nesse canal. Um dos inscritos recomendou a análise de uma música de um rapper, o Luiz Lins, uma música chamada Eu Tô Bem, em que ele vai abordando ali a negação do mal-estar, em que ele vai dizendo, eu tô bem, não, pode deixar, eu tô bem, mãe, não, tá tudo bom, tal, deixa pra lá e tal. E aí eu vou abordando nesse vídeo sobre a música do quanto ele também vai no eu tô bem e depois, em um momento mais sozinho, ele vai demonstrando ali o que não estava bem. Inclusive chegando a tocar em temas bem sensíveis, como... Mas não fiquei somente na arte. Também algo ali do que vocês foram me trazendo me conectou ao sintoma de nossa época. Falei do medo de ficar de fora, que é o Fear of Missing Out, o famoso FOMO, que é essa coisa de, meu Deus, eu tenho que aproveitar, o tempo tá passando. E tudo a ver com esse vídeo de hoje, O tempo tá passando, tem que aproveitar, Ou então o que a gente viveu agora há pouco, em novembro, com a Black Friday. Tem que aproveitar, meu Deus, a promoção. Meu Deus, se eu não aproveitar agora, se eu não comprar agora, acabou, nunca mais vou conseguir. Opa, calma. Não é por aí. Não, esse medo de ficar de fora, ele vem de onde? Que ansiedade é essa? Quem produziu ela? Diante de quem produziu essa ansiedade, também abordei um outro sintoma da nossa época, que é essa cultura do wellness, do bem-estar a todo custo, da receita mágica, da pílula nutritiva, do exercício físico até a falha. Opa, calma aí. O que estamos vivendo hoje? Que égide, que ápice é esse que a gente tem que chegar para uma saúde perfeita e inabalável, quando isso traz também outros sérios problemas, como vigorexia, anorexia, que eu trouxe no vídeo do wellness. E por falar em crítica,
Você vai deixar o like agora no vídeo ou já deixou o seu like? Brincadeira! É porque também eu fiz um vídeo sobre educação positiva, em que tinha alguma coisa ali de uma má interpretação de como funciona a educação positiva, em que algumas mães, não sei, assim, tentando ser mães, né? Também não vamos apedrejar as mães, mas nessa tentativa de ser mãe e por não ser bem instruída como funciona a educação positiva, ficava encurralando as crianças com perguntas binárias, do tipo: você vai desligar a TV agora ou vai jantar? Você prefere ver TV ou prefere ficar com fome? Tipo assim, né? Não dá. A vida ela é mais complexa do que esse binarismo, né? Do que as soluções fáceis ou de um adestramento, né? Não sei, será? Enfim. Mas deixa o like, tá? Deixa o like. A gente precisa do like. E esse percurso todo trouxe aos 4 últimos vídeos do canal, que são sobre o código de ética do profissional psicólogo. Acontece que na medida que eu fui produzindo, na medida que eu fui percebendo o quanto as minhas palavras e a minha escuta para o que vocês trouxeram enquanto comentários, me acendeu uma lanterna para a ética, que eu pensei, cara, é muito sério o que eu tô fazendo aqui no YouTube. Então eu comecei a fazer uma série de vídeos do Código de Ética do Profissional Psicólogo para o público, não para os psicólogos, porque os psicólogos têm que ler, tá lá. Aliás, o público pode ler também, é de graça, tá no site do conselho. Mas para explicar assim um pouco, né, mais detalhados os artigos que são mais importantes para o público na hora de acessar um serviço de psicologia ou de ser atendido por um serviço de psicologia, e também perceber que às vezes você é beneficiado por um serviço de psicologia e nem sabia. Além disso, essa minha preocupação em ter uma prática ética aqui no YouTube significa que eu sei que em algum momento eu vou trazer temas que são críticos e que podem trazer o desconforto. Porque a problematização ela traz desconforto mesmo, sendo que esse desconforto em momento algum pode ferir os direitos humanos. É inadmissível quebrar com os direitos humanos, como bem explica o Código de Ética da Psicologia. Então, que tenhamos aqui críticas embasadas, orientadas e que elas tragam, na verdade, né, muito mais saúde mental para quem me assiste do que simplesmente sair tacando pedra e criticando as pessoas sem motivo. E esse ano todo acabou que eu percebi uma mudança em mim mesmo. Sobretudo na aquisição de novas habilidades que eu nunca pensei em ter. Nós, psicólogos, psicanalistas, somos muito ensinados, estudamos muito como ouvir melhor as pessoas. Claro que é senso comum, né? Todo mundo já entende que essa escuta do profissional, ela não é uma escuta passiva, é uma escuta ativa. Show! Isso aí, né? Preciso nem explicar. O que foi de diferente para mim? Que eu tive que passar de uma escuta ativa para uma voz ativa. Uma voz ativa, uma voz comunicadora, uma voz que vai conseguir fazer a estrutura de um longo discurso ou algo desse tipo, e que isso é um desafio. Para mim, foi como começar a falar e rasgar a garganta, enquanto as palavras saíam quadradas, saíam grossas, saíam forçadas. E na medida do tempo em que eu fui aprendendo a fazer roteiro, storytelling, fui aprendendo também a me soltar mais para olhar para esse olho da câmera, as palavras começaram a suavizar, começaram a ter ritmo, pausa,
o momento certo de falar, de fazer ênfase e naturalmente fui entendendo ali o meu lugar dentro dessa coisa que é a comunicação social. Particularmente, eu sou um homem tímido. E eu não estou falando aqui de timidez como problema ou como algo ruim que deve ser eliminado, porque a gente aprende, né, na psicologia que timidez é apenas um traço. Essa introversão, que é um jeito mais assim da minha personalidade, ela teve ali que brincar e ceder um pouquinho de espaço para uma extroversão que eu comecei a desenvolver. E aí elas foram fazendo uma belíssima dança, assim, né, para conseguir tanto construir conteúdo de qualidade, como também para fazer uma comunicação de qualidade, porque não adianta de nada ter ótimas ideias e ficar só aqui comigo, na minha introversão, e depois, na hora de expor essas ideias, não tem uma habilidade que vai ser ali mais ágil, que vai ser uma habilidade de comunicar de uma maneira mais acessível e fácil e coesa, sem ficar usando um palavreado rebuscado ou tecnicamente extremamente dentro da psicanálise, dentro da psicologia. Então tem algo aí também de se conectar com o público, usar uma linguagem acessível, mas ao mesmo tempo ter que dar de mim. Então, ao mesmo tempo, me expor, dar de mim e também me permitir ser afetado ao outro. Esse tem sido o grande desafio para uma pessoa tímida como eu. Ou seja, ao longo das produções, essas habilidades extrovertidas de comunicação, de estética, de ensino, por que não ensino? Um dos grandes sonhos da minha vida é ser professor universitário. E o ensino tem a ver com essa habilidade de conexão e de comunicação também. E aí, eu tenho percebido o impacto positivo que a produção de conteúdo tem tido para a minha vida de uma maneira geral. Tenho percebido uma pausa maior assim, para pensar em o que falar, como falar, também como encaixar melhor as ideias e as palavras na hora de falar algo na minha vida comum ou no trabalho. Então, o que foi mais importante para mim na produção desse canal não é ficar num hedonismo do ai, nossa, olha só quantos likes eu recebi, nossa, estão fazendo muitos elogios, muitos comentários. Não, foi perceber o quanto isso é bom para mim também. E eu espero que, enquanto esteja sendo bom para mim, que esteja sendo bom para você. Afinal de contas, eu tenho falado ao longo desse vídeo e eu falo ao longo dos meus outros vídeos o quanto isso aqui é uma conexão. Apesar de que a gente não está numa chamada direta, né? Não é uma call, né? Uma chamada direta. Não estamos agora num tete a tete, vamos dizer assim. Mas tem uma conexão, porque os comentários de vocês me guiam, o que vocês vão me mandando no inbox das outras redes sociais me guia. Então tem uma conexão em que ela vai construindo ali uma comunidade, né? Um senso de apoio mútuo. Foi então que eu percebi que ao editar minha imagem e minha voz, de alguma maneira eu fiz uma autoanálise. Foi que eu percebi que essa coisa de produzir conteúdo para a internet não é apenas hobby, não é algo simplesmente banal e para ser feito de forma corriqueira ou de qualquer jeito. Por exemplo, fazendo esse roteiro para esse vídeo que estou gravando agora para vocês, eu tive que revisitar vários vídeos anteriores do canal e fui percebendo que esse produto, ele saiu de mim. Ele já não sou mais eu, mas sou eu. Tá lá, tá gravado. Concluiu alguma coisa, fechou alguma produção e tá exposto. Tá exposto, tá marcado, tá para a posteridade. Algo que saiu de mim. Isso é muito interessante. Foi fruto de uma elaboração provocada por não ter esperado o ano seguinte. Dito isto, 2025
com certeza foi um laboratório de criação, uma experiência, um experimento. E para 2026, eu continuarei nesse processo de aprendizado e de ensino. Por que não? Não vou prometer que em 2026 serei o especialista em mídias sociais. Vamos continuar aqui com o nosso laboratório de criação. Uma graduação de diversas áreas dura em média mais ou menos uns 4 anos. A de psicologia dura 5 e uma formação em psicanálise dura uma vida inteira. Não vai ser no próximo ano que eu serei o maior especialista de todos em edição, em voz, em roteiro, em conteúdo. Então vamos aqui continuando com a nossa comunidade, vamos continuando criando. E, sobretudo, eu quero fazer um agradecimento especial aos 127 inscritos de 2025. Se você que está me assistindo não é uma das pessoas inscritas, junte-se a nós. Vamos fazer crescer essa comunidade e vamos continuar produzindo bastante, aprendendo juntos e ensinando juntos. Vamos fazer nossa comunidade aqui no YouTube. Quero saber, estou curioso. Quais os temas que vocês esperam para 2026 e quais foram os seus temas favoritos em 2025? Muito obrigado mais uma vez, que esse vídeo tem muita gratidão e até a próxima.